igreja se colocar de pé e abrir a passagem bíblica na primeira carta de João. Lá no finalzinho da Bíblia tem as 3 cartas de João. Você abra na primeira carta, no capítulo 4. Nós vamos ler 2 versículos, o 9 e o 10. 1 João 4, versículo 9 e versículo 10. Vamos entender o que é esse maior dos dons que Deus quer que nós vivenciemos. Diz assim, versículos 9 e 10. Glória a Jesus. Nisto, quem já achou, diga amém. Amém. Diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Até aqui a leitura. Que Deus a aplique em cada coração. Podem se assentar, irmãos. Glórias a Deus. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que todos que estão aqui reunidos nessa oportunidade estão com seus corações gratos, com seus corações abertos para prestar o melhor da sua adoração ao Senhor. E você veio aqui justamente prestar essa adoração a Deus, porque você foi alcançado pelo amor de Deus. Você foi alcançado pela maior prova de amor que esse universo já pôde conhecer. Irmãos, eu falo isso e o meu espírito se regozija dentro de mim. Porque a maior prova de amor, a Bíblia está dizendo aqui, não que nós tenhamos amado a Ele, mas foi Ele que nos amou. Ele nos amou a ponto de enviar o seu Filho unigênito como propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação, pastor? Propiciação é tornar propício. Ou seja, através da lei, Deus não tinha como justificar o ser humano. O ser humano não tinha condições de cumprir a lei, de guardar a lei e cumprir ela toda. Então não havia condições do ser humano ser justificado através das obras da lei. Por isso que no Antigo Testamento também aqueles que viveram no Antigo Testamento foram justificados por fé, porque é o que Deus quer, é a fé na sua palavra, é a fé nas suas promessas. E no Antigo Testamento, aqueles que guardaram no seu coração a fé nas promessas de Deus, de que o Senhor haveria de enviar o Messias, haveria de enviar o Cristo, um dia o Cristo viria para cumprir o plano da salvação, eles viveram aguardando essas promessas. Portanto, eles foram justificados mediante a fé nas promessas de Deus. Você pode ver isso no capítulo 11 de Hebreus, onde fala dos heróis da fé. Está lá narrando sobre vários heróis da fé, e muitos deles do Antigo Testamento. Estão lá, guardaram a fé nas promessas, a fé na palavra, a fé naquilo que Deus tinha
guardado, revelado, mostrado, que há de chegar o momento. E eles viveram dessa forma. Quando Cristo veio, aí estabeleceu-se uma nova aliança. Um novo concerto foi feito. Não segundo a antiga aliança, mas um novo concerto, uma nova aliança foi estabelecida. E essa aliança, ela não se baseava em sacerdotes oferecerem sacrifícios contínuos diante do altar de Deus para que as pessoas fossem perdoadas os seus pecados. Mas essa nova aliança estabelecia o seguinte, cumprindo o que está em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou e enviou o seu Filho. A nova aliança foi estabelecida. Pastor, mas e os sacrifícios? E os sacrifícios? E as obras que tinham que ser cumpridas para poder agradar a Deus e Deus ser propício para nós? Essa obra, o Cristo, o Filho de Deus, cumpriu por nós. Ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu todos os mandamentos da lei. Ele cumpriu todas as ordenanças da lei. Ah, pastor, está na Bíblia que Jesus não guardou o sábado. Os fariseus queriam acusar Jesus que ele fazia obras no sábado, mas ele falou: vocês são hipócritas. Se o boi de vocês cair num buraco no dia de sábado, vocês não vão tirar ele de lá? É claro que vão. Então, é lícito fazer o bem ou fazer o mal no dia de sábado? É lícito fazer o que é bom. Então ele falou: está aqui quem é o Senhor do sábado, porque o próprio Cristo é o Senhor do sábado. Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso repouso, Ele é que faz com que a nossa alma tenha repouso. Nós não andamos aflitos, nós não andamos ansiosos, nós não andamos preocupados, nós não andamos segundo o curso desse mundo, não andamos mais segundo por isso que o Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! Esse é o justo, aquele que é justificado pela fé em Cristo. Ele é como árvore plantada junto a ribeiro de água. Você sabe o que é uma árvore plantada perto do ribeiro, irmãos? Ela é sempre regada. Ela não resseca, porque ela está à beira das águas. Então a terra é regada, a terra é umedecida, as raízes estão sempre sendo regadas, e aquela árvore fica frondosa, aquela árvore tem folhas, aquela árvore tem frutos, e quando vem o calor, vem a sequidão, ela permanece. Assim é o crente, no meio desse mundo. Está ali o nosso evangelista que testemunhou ainda há pouco, né? No meio de uma adversidade que ele passou, que estava em uma condição que esse mundo estava vivenciando, o Senhor fez triunfar, porque aí ele tem frutos ainda para dar, ele tem ainda obras para realizar. É o Senhor que sustenta o seu povo, é o Senhor quem é o guarda fiel do seu povo, é o Senhor quem é aquele que livra o seu povo. Então, amados, o nosso Deus foi quem nos amou, e é isso que eu quero nessa manhã trazer para a igreja.
é que você se sinta amado. Tem muita gente esfriando na fé e saindo das igrejas, irmãos, porque eles vão para as igrejas para ver o defeito das pessoas. Tem gente que vai para a igreja para ver o defeito do pastor, o defeito da pastora, o defeito dos evangelistas, o defeito dos irmãozinhos. Meus amados, estão aqui pessoas imperfeitas. Nós não estamos na igreja para reparar. Eu não estou aqui para reparar o defeito dos irmãos. A Bíblia diz que a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Não devemos conhecer mais ninguém segundo a carne. Eu tenho que olhar e ver meus irmãos aqui, ó, todos justificados pela graça de Deus. Tem ninguém perfeito aqui, mas estão aperfeiçoados pela graça, mediante a fé, justificados, tendo comunhão com Deus, tendo comunhão com o Pai Celestial. Irmãos, é tão bom a gente conhecer o nosso Deus, saber quem é o nosso Deus, porque, como eu estava falando, né? Jesus veio estabelecer uma nova aliança e se ofereceu como sacrifício, cumpriu toda a lei e se ofereceu como sacrifício. Então tudo foi feito em prol da nossa justificação. Pastor, então me explica o que é propiciação. Já falei, propiciação é tornar propício, ou seja, o sacrifício de Cristo tornou propício a Deus Pai nos receber como filhos. Glória a Deus. Graças a Deus. Dá para entender, irmãos? O sacrifício de Cristo tornou propício, fez com que o Pai Celestial nos visse propícios a nos chamar de filhos. Porque o Pai olha para nós hoje, irmãos, e não nos vê como pecadores desobedientes à lei dele. Ele nos vê como filhos justificados pela graça, mediante a fé no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, mais do que nunca, irmãos, nós precisamos se sentir amados por Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz: Deus nos amou de tal maneira. E essa passagem que nós lemos aqui, diz aqui no versículo 9: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo. Esse foi o amor que foi mostrado. Nós merecíamos alguma coisa, irmãos? Merecíamos? Nós vivíamos de costas para Deus. Nós não buscávamos a Deus. Nós não tínhamos prazer nenhum na palavra de Deus. Nós andávamos segundo o curso deste mundo. Mas Deus nos amou de tal maneira que o sacrifício de Cristo, que foi realizado, chegou ao nosso conhecimento através da pregação do Evangelho. E o Senhor nos abriu o coração, dizendo: tu és meu filho, eu te amo, eu estou propício a te perdoar, aleluia, eu estou propício a te perdoar, porque o Filho de Deus foi oferecido como propiciação. Então Deus se tornou propício. Hoje nós podemos chegar e dizer: Abba, Pai. Podemos falar diante de Deus: meu Pai. Sabe o que significa Abba, Pai? É aquele termo que você chama Deus de Pai, mas não como a religião ensina. Meu Deus e meu Pai, como se o Pai fosse, nos fulminar. Mas o Abba, Pai, foi o que Jesus fez por nós. Tornou propício Deus
a nos reconhecer como filhos. Portanto, quando nós dizemos meu Pai, o Pai vai dizer: eis-me aqui, meu filho. Portanto, quando tu orar, povo de Deus, saiba disso. Quando você orar, quando você entrar no teu quarto, quando você dobrar teu joelho, quando você clamar ao Senhor, quando você falar com Deus em secreto, no teu quarto de oração, no local onde você estiver falando com Deus, saiba, o Pai te ama. Tem gente que tem medo de orar. Eu não vou nem orar, porque eu sou cheio de falhas. Deus não vai me ouvir. Eu estou aqui, amados, apresentando a palavra de Deus para você. Nisto se manifestou o amor de Deus, em Ele ter enviado seu Filho unigênito por nós. Diz mais aqui, enviou o seu Filho unigênito para vivermos por meio dele. Hoje a nossa vida é por meio de Cristo. Nós não vivemos para nós. Nós não vivemos, amado, para fazer as concupiscências desse mundo, para viver as corrupções desse mundo. Nós vivemos para Deus. Então, queridos, aqui diz para vivermos por intermédio dele, por meio dele. Aí no versículo 10 diz: nisso consiste o amor. É nisso que consiste o amor. Aí ele fala: não em que nós tenhamos amado a Deus. Não foi nós que amamos a Ele. Não fomos nós que amamos a Deus. A Bíblia diz lá em Romanos: quem primeiro deu a Ele para depois receber? Nós temos amor a Deus para depois receber amor dele? Não. Ele nos amou primeiro. Então diz aqui: nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Pastor, quem é esse Deus que eu chamo de Pai? Está aqui em 1 Coríntios 8, no versículo 6. Se você puder abrir aí. Glória a Deus. Primeira Coríntios 8, 6. O apóstolo Paulo fala quem é Deus. 1 Coríntios 8, 6. Quem já achou, diga amém. Amém. Diz aqui, todavia, para nós há um só Deus. Quem? O Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Para nós há um só Deus, o Pai. O Pai preenche tudo, todo esse universo. Eu quero que você saiba de uma coisa: o universo inteiro é menor do que Deus. Porque há um só Deus, o Pai. E o universo é uma criação de Deus. Então o Pai abrange tudo. Mas o Pai falou, mas a palavra diz, há um só Senhor, Jesus Cristo. Por meio de quem existem todas as coisas, porque Jesus é a palavra, e é a palavra que sustenta todas as coisas. Por isso que João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus.
Então, filho é a palavra de Deus. E esse filho se fez carne, habitou entre nós, cumpriu o sacrifício por nós e foi assunto aos céus e está entronizado com o corpo glorificado. E um dia há de voltar. Então, amados, nós só conhecemos esse amor de Deus justamente por termos conhecido Jesus Cristo como nosso Senhor. Está aqui na própria carta de 1 João, nós lemos o capítulo 4, versículo 9 e 10, mas se você abrir aí no capítulo 5 de 1 João, no versículo 20, 1 João 5, 20, só olhar lá o versículo 20, que diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Ou seja, para nós reconhecermos o verdadeiro Deus, Jesus veio e nos deu entendimento para isso. Amém? Para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, amados, só podemos conhecer o verdadeiro Deus reconhecendo o Filho Jesus Cristo como nosso Senhor. Por isso que lá em Coríntios fala: há um só Deus, o Pai, por quem são todas as coisas, e um só Senhor, a quem pertence tudo e por quem nós existimos. Então, amados, eu quero nessa manhã te deixar ciente de que esse amor do Pai foi tão grandioso, tão imenso. Esse amor não se pode medir. Esse amor está além do entendimento humano, que foi a ponto de enviar o seu Filho unigênito para pagar o preço dos nossos pecados. Hoje nós estamos diante de Deus, com o Pai sendo propício a nós. Quando você orar e disser: Pai, eu quero apresentar minhas orações a Ti, creia que Ele te ama e que Ele é propício a você, que Ele não vai te tratar como um pecador condenado ao inferno. Ele vai te tratar como um filho resgatado desse mundo por meio da graça em Cristo Jesus. Então, receba no seu coração essa palavra, receba esse entendimento do amor de Deus por você. Eu quero mesmo, eu sinto isso no meu coração, que a igreja do Senhor precisa ser avivada nesse ponto. Ela tem que saber que Deus ama tremendamente a sua vida. O crente tem que saber: eu fui alcançado para ser salvo por Deus mediante o sacrifício de Cristo. Eu não merecia nada, mas o meu Deus me amou de tal maneira que Ele pagou o preço através do seu Filho Jesus Cristo. Você tem que sentir isso. Você tem que ter isso dentro de você. Senão a tua fé, irmão, fica uma fé oscilante. Você fica como muitos crentes aí, oscilando na fé. E eu sinto como pastor dessa igreja que o rebanho, eu fico muito feliz de cada vez que eu venho celebrar a ceia, ver o povo de Deus aqui reunido, ver as almas aqui alcançadas para o Senhor.
Vê aqui as almas por quem Cristo pagou o preço e se entregou lá na cruz do Calvário, derramou seu sangue para te salvar, meu irmão. E tudo isso por causa do amor do Pai. Muita gente tem a ideia de Deus como um carrasco, um Deus irado, um Deus sem misericórdia. Mas eu te mostrei e te provei aqui pela Bíblia quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Nós não o amamos primeiro, mas o amor, nisso consiste o amor. Ele nos amou. Ele te amou. Ele amou você, meu irmão. Ele amou você, minha irmã. Ele amou você, jovem. Ele amou você, cada um que está aqui me ouvindo. Ele amou essa humanidade. Quantas vidas ainda faltam ser alcançadas para Cristo? E quando forem alcançadas, vão saber que foi o amor de Deus que proveu eles serem alcançados por essa graça. Então, amados, receba essa palavra, receba do teu coração, que essa mensagem dê fruto dentro de você, que essa mensagem, se você estava oscilante, que essa mensagem preencha todo o teu interno, todo o teu interior, dê vazão ao Espírito Santo de Deus que está fluindo dentro de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo é como uma fonte dentro da gente, jorrando, e a palavra de Deus tem que estar dentro da gente, jorrando. Nós temos esse alimento para jorrar pela nossa boca, para alimentar a nossa mente, para acalmar o nosso coração aflito. Isso tudo é o amor de Deus por nós. Louvado seja o nome do Senhor pelo seu grande amor. Quantos creem nessa palavra? Diga glória a Deus. Diga: eu recebo essa palavra no meu coração. Eu sou amado pelo meu Deus. Eu agradeço ao meu Deus, ao meu Pai Celestial, pelo seu grande amor, pela minha vida. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, diga louvado seja o nome do Senhor e aplauda o nome do Senhor.